meus irmãos e minhas irmãs que nos ouvem e nos veem para mais uma mensagem desta Conferência Internacional de Setembro, realizado virtualmente, e nós estamos aqui no local de reuniões da Igreja de São Paulo, e nós queremos que você possa desfrutar bastante da palavra do Senhor. Queria falar um pouco do encargo que os nossos irmãos, irmão Pedro e irmão Esdras, tiveram de nos dar esse tema, que é Deus que nos chama para o seu reino e glória, principalmente esses dois livros de Tessalonicenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses para esta vez, porque o encargo deles é que a volta do Senhor é iminente. Então, é tempo de gente se preparar-nos para a vinda do Senhor. Não está muito longe, está cada vez mais próximo pelos acontecimentos mundiais e também pelo avanço do Evangelho do Reino, graças ao Senhor. Então, nós vimos, primeiramente com o irmão Esdras, ele nos ajudou a ver um pouco da história do nascimento da igreja em Tessalônica, também um pouco do aspecto geográfico, né, para nós podermos nos situar dentro desse livro. E graças ao Senhor, falou também que esse livro tem estrutura da vida cristã, que é formado pela fé, né, a fé, o amor e a esperança. Entretanto, no capítulo 1, né, versículo aqui, no versículo 3, aqui fala da operosidade da nossa fé, a abnegação do nosso amor e a firmeza da nossa esperança. Entretanto, para nós entendermos melhor, então esses 3 itens, melhor é obra de fé. O irmão Pedro Dom, que falou bastante sobre obra de fé ontem, e a abnegação do amor seria o mais correto, o labor de amor. E a firmeza seria melhor, a perseverança da nossa esperança. Aleluia! Então, primeiro nós temos a fé como fundamento. Todos nós começamos com a fé. E é um fundamento sólido, é um fundamento bem consolidado. Depois vem o labor de amor para edificar sobre essa obra de fé. E depois que foi edificado com labor de amor, finalmente nós temos então a pedra de remate em cima, que é a perseverança da esperança. Nós temos esperança porque nós temos certeza absoluta, não temos dúvida nenhuma que o Senhor vai voltar. E então, nós estamos aqui, primeiramente, essa obra de fé não terminou. Claro que primeiro começou com a fé, quando no dia em que nós cremos, nosso espírito foi salvo. Entretanto, Deus quer mais, né? Deus quer salvar a nossa alma. Então, isso demanda muito labor de amor, muito labor de amor. Não é só nós mesmos precisamos crescer em vida, mas também todos os irmãos que estão à nossa volta precisam da nossa ajuda para serem edificados, para então também trabalhar, que o Senhor possa trabalhar na alma de cada um, principalmente a nossa vida da alma, nosso homem natural, que é um empecilho para Deus aumentar o amor em nós. E por fim, nós temos a expectativa, né? Por isso que nós estamos perseverando na vida da igreja, por causa que nós temos certeza da vinda do Senhor. E a vinda do Senhor traz uma coisa extraordinária, que é transformar nosso corpo
esse corpo de humilhação em corpo de glória. Aleluia! Então, a obra de fé começou com a nossa salvação do Espírito, mas ele não para, ele continua operando, ele é operativo, ele é ativo, porque toda vez que nós vamos à palavra de Deus, a palavra da fé, a palavra profética nos traz, né, a palavra de Deus para dentro de nós. Ontem, no final da reunião, o irmão Pedro nos mostrou 3 figuras muito importantes, né? A primeira figura é aquele do caminhãozinho, né? A palavra da fé. Para entender melhor, ele fez um desenho, colocou um desenho, no desenho, no gráfico, um caminhãozinho, claro, carregado, né, de fé. Então, através da palavra, e o primeiro encontro, né, do nosso ser é o nosso corpo, através de ouvido. Então, por isso que em Gálatas fala de ouvir da fé. Amém? Então, ouvir da fé. Isso é muito importante. Alguém pregou e nós ouvimos, abrimos nosso ouvido para que a palavra de Deus entre. Quando entra, ele então vai para a nossa alma. E a parte principal da nossa alma é a mente. Então, quando a nossa mente se abre e deixa essa palavra entrar, então vai para o nosso espírito. Então, essa fé objetiva, através desse ouvir da fé, se torna a nossa fé subjetiva. Mas não para aí. Esse trabalho, essa obra de fé vai continuar até que toda a fé objetiva seja totalmente transportada para dentro da nossa fé subjetiva, não só alcançando o nosso espírito, mas a partir do nosso espírito, alcançando todas as partes da nossa alma, alcançando e santificando a nossa mente, santificando a nossa emoção e santificando a nossa vontade, para que a nossa mente seja a mente de Cristo, a nossa emoção seja uma emoção totalmente equilibrada pelo Senhor, para amar o Senhor, uma alma, uma emoção que ama o Senhor, que escolhe o Senhor, que não tem nada além do Senhor. O prazer da nossa alma é o Senhor, a alegria da nossa alma tem que ser o Senhor. E por fim, então, crescendo assim, né? Essa alma saturada, ele vai influenciar até o nosso corpo mortal, né? Mas o Senhor deu uma promessa de que na sua vinda, o nosso corpo será então glorificado, graças ao Senhor. E esta noite nós chegamos no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Você viu que eu pulei, né, capítulo 3, mas irmão Miguel Mar, ele vai falar de capítulo 3, né, e eu falo do capítulo 4 adiantado, mas depois ele complementa no capítulo 4, que ele vai falar na quarta e na quinta-feira. E o tema que eu coloquei para essa mensagem 5 é a vossa santificação. A vontade de Deus é a vossa santificação. Mas, irmão Pedro, ele mostrou para nós os 12 itens, né, de todo o livro de Tessalonicenses. Eu gostei da sequência que ele deu. Ele colocou assim, que seria hoje a exortação à santidade, que vai de capítulo 4, versículo 1 até 8. E depois, outra parte que eu vou cobrir hoje também é amor fraternal, capítulo 4, de 9 a 12. Amanhã vou cobrir a esperança da vinda do Senhor, capítulo 4, 13 a 18, e também vigilância e sobriedade, capítulo 5, de 1 a 11. Você veja, né, aqui
no capítulo 4, nós temos, versículo 1 até versículo 8, aqui tem a exortação de Paulo, a admoestação de Paulo, todas as coisas que eu resumo nisso como palavra da fé. Aqui está a obra de fé. Depois, no versículo 9 até versículo 12, nós temos aqui o labor de amor. Por exemplo, no versículo 9, ele começa, no tocante ao amor fraternal. Amém? Então, aqui, esse trecho aqui começa com o labor de amor. E versículo 13 até versículo 18, fala da esperança da vinda do Senhor. Então, aqui nós vamos falar amanhã à noite. Então, nós vemos aqui, nesse capítulo 4, nós temos a obra de fé, o labor de amor e a perseverança da esperança. Não é maravilhoso isso? Essa estrutura acompanha todo o livro de 1ª e 2ª Tessalonicenses. Bom, nós vamos entrar no capítulo 4. Vocês podem achar que não é tão agradável assim, mas é importante a gente entrar. Não podemos nos furtar de falar disso. Gostaríamos de falar, irmãos, está tudo bem com vocês, tá? Vocês estão uma maravilha, vocês não precisam de nada. Não, nós precisamos sim, que o Senhor possa falar uma palavra honesta, sincera conosco, amém? Então, no capítulo 4, versículo 1, ele fala assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. O que chama a atenção aqui no versículo 1 é a maneira. A maneira por que devemos viver e agradar a Deus. Paulo, então, começa a nos mostrar a maneira que devemos viver. Qual a maneira que devemos viver? Qual a maneira que esse viver agrada a Deus? E Paulo ainda elogia eles. Efetivamente estáis fazendo, continueis. Então Paulo exorta para que eles não parem essa maneira de viver, de agradar a Deus, né? Que eles continuem progredindo cada vez mais. Não parem, irmãos, não podemos parar na vida da igreja de jeito nenhum. Precisamos nos progredir cada vez mais e continuar progredindo. Versículo 2, ele fala assim: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Paulo, quando esteve lá, o irmão Esdras nos mostrou que provavelmente não seja apenas 3 semanas, talvez para você conseguir passar toda a economia de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus e seus detalhes, né? Deus tem macroeconomia, tem microeconomia, que são os detalhes. Isso leva tempo para uma igreja assimilar. Então, ele até afirmou que deve ter levado meses, né? E Paulo depois teve que sair depressa de lá. E Paulo, em um versículo, ele fala assim, que eu vim agora para cobrir a deficiência da vossa fé. Versículo 3, aqui começa: pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a vossa santificação. Vamos para um pouquinho para olhar essa palavra, santificação. Santificação indica um processo para sermos santos. Entretanto, Deus é santo. No Velho Testamento, há vários versículos que vocês podem procurar,
fala que Deus é santo. Eu sou santo. Eu, o Senhor, sou santo. Mas vamos ver no Novo Testamento alguns principais versículos que eu separei. Está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Diz assim: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Portanto, aqui claramente está definida a vontade de Deus. A vontade de Deus é que sejamos santos. Ele mesmo disse: sede santos. Por que ser santos? Porque eu sou santo. Então, irmãos, se da criação do homem, de Adão e Eva, lá no jardim do Éden, se este homem tivesse obedecido à palavra de Deus, evitaria muitos problemas. Só teria que comer da árvore da vida, que representa o próprio Deus como vida, e ao comer do fruto da vida, essa vida de Deus entraria no homem, e junto com ele, com a vida, a natureza santa de Deus. Então, se o homem tivesse comido da árvore da vida, pouparia muitas coisas, não é? Então seríamos santos como Deus é santo e Ele é santo. Ele é diferente de tudo, Ele é distinto. Não há igual a Ele, não há. Ó Senhor Jesus, nosso Deus é santo. E ontem Pedro falou muito claramente, fiquei até chocado, né, como foi a degradação do homem. Lá em Gênesis capítulo 6 mesmo, né, pelo ato dos anjos terem tomado as mulheres dos homens, e aí criou uma raça híbrida, uma raça estranha, contaminando toda a raça humana. Aí que está, isso foi que quebrou toda a natureza pura da raça humana, não é? Apesar de que quando Adão desobedeceu ao Senhor, ele ouviu a voz de Satanás e obedeceu mais à voz daquela antiga serpente do que a própria palavra de Deus, ali já foi derrotado. Então o pecado entrou nele, e por um só, o Romanos fala, o pecado entrou para todos os homens. Então todos nós fomos contaminados, fomos corrompidos por essa natureza pecaminosa. Ó Senhor Jesus. E também no mesmo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15, ele fala assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então aqui novamente o Senhor nos chama para sermos santos e em todo o nosso procedimento. Então esse procedimento está muito parecido com a maneira que está em 1 Tessalonicenses 4:1, né? Sobre a maneira que devemos viver para agradar a Deus. Essa maneira aqui em 1 Pedro é o nosso procedimento. Nosso procedimento é muito importante. Nós devemos nos tornar santo em nosso procedimento. E continuando, né? Vamos deixar mais claro o que representa essa santidade, né? A santidade é a própria natureza de Deus. Vamos ver um pouco de Gênesis, capítulo 3, versículo 24, para a gente poder entender melhor isso, né? Gênesis 3,
versículo 24. Depois que o homem e a mulher comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou neles pela desobediência deles, então o Senhor teve que expulsar o homem do jardim do Éden. Então o que aconteceu aqui? Versículo 24 do capítulo 3 de Gênesis. E expulso o homem, Deus colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Esse refugir, talvez alguns tenham dificuldade de entender. Então, eu fui no King James, a versão King James, que está em português agora, lá diz que é uma espada flamejante. E flamejante tem a ver, o sinônimo é a chama, né? Algo assim que está relacionado com fogo. Portanto, a santidade de Deus é representada pelo fogo, né? Então você aqui não pode, você está carente, né? Você está destituído da glória de Deus, que representa o querubim. Você está também, você é um pecador, né? Então você não cumpriu a justiça com relação à justiça de Deus, você está também reprovado. E quanto à santidade de Deus, então você também não está aprovado. Portanto, você não pode, nesse momento, de chegar até ao jardim do Éden, para outra vez ter acesso à árvore da vida. Deus fechou este lugar. Ó Senhor Jesus, isso aí eu queria só mostrar para os irmãos o que é fogo. O fogo representa a santidade de Deus. Entretanto, podemos ver outro exemplo que pode nos explicar melhor, que é Êxodos capítulo 3, versículo 2. Esta é a experiência de Moisés. Apareceu-lhe Êxodos capítulo 3, versículo 2, tá? Eu sempre confundo, vocês precisam ter um pouco de paciência comigo. Êxodo 3, versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça, quer dizer, do meio da sarça é do meio do fogo, não é? Chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então, fogo, né, representa a santidade de Deus, né? Aquele lugar é santo. Então, Moisés não pode se aproximar de qualquer jeito. E Deus é fogo. Eu tenho Deuteronômio 4, 24, 9, 3, mas eu vou para Hebreus, capítulo 12, 29, que já deixa bem claro. Hebreus 12, versículo 29. Ele só fala isso aqui, ó. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Muitas vezes a gente acha que Deus é misericordioso, Deus é tolerante. Aí eu faço isso aí de errado, Deus vai me perdoar, tal, né? E eu levo assim, muito de brincadeira até com Deus. Mas não, Deus é muito sério com as suas coisas. Com a sua justiça, com a sua santidade, com sua glória, Ele é muito sério.
E aqui ele diz que porque nosso Deus é fogo consumidor. Ai, ai, ai de quem cair nesse fogo consumidor, nosso Deus, né? Aqui então, vamos para o item seguinte. Vamos para a santificação. Nós temos dois aspectos da santificação. Temos a santificação posicional e a santificação disposicional. Vamos ver Mateus, capítulo 23. Mateus 23, versículo 19. Ele fala assim: cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? E 17, versículo 17 também. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Então, esse a santificação posicional. O ouro estava no mundo, ele era comum, não tinha nada demais, um metal comum por aí. Mas o que o torna santo? O torna santo quando ele é usado no santuário para revestir aqueles utensílios, né? Que era feito de madeira de acácia e forrado, revestido de ouro. Então, nesse caso, esse ouro é santificado. Por que é santificado? Porque o lugar que ele está é santo, é santuário. Portanto, este ouro, que era um metal comum, quando entra no santuário, o santuário, aquele lugar, santifica o ouro. E versículo 19, mesma coisa. Qual é maior? A oferta, essa oferta aí são de animais, né? O sacrifício de boi, de ovelhas, tal, etc. A oferta, qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Claro que é o altar, não é? Porque o animal em si, ele está pastando lá no campo, ele é um animal comum, qualquer um. O que o faz diferente? O faz diferente é quando ele é trazido para o altar, não é? E o altar fica no santuário. Então, quem o santifica é o lugar santo ali. Então, irmãos, essa é a santificação posicional. Então, com relação a nós, onde estávamos nós? Estávamos no mundo, nas nossas coisas, talvez nem estávamos longe de Deus, nem sabíamos quem era Deus, mas um dia o Evangelho chegou até nós. E nós, pela fé, cremos nesse Senhor Jesus. Invocamos o seu nome. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí fomos salvos. E nesse momento, houve uma transferência do lugar comum, que era no mundo, nós somos transferidos posicionalmente para o lugar santo. Amém? Então, ali, nós somos santificados posicionalmente. Claro, isso implica que essa santificação não fomos nós que realizamos, tá? Não é porque nós somos bonzinhos, tivemos a conduta correta, agradável a Deus, nada disso. Nenhum pecador consegue agradar a Deus. Quem é que pode agradar a Deus? É a redenção de Cristo. Cristo realizou a redenção eterna por nós, por todos nós, e Ele então, na sua redenção, Ele nos santificou. E esta santificação é posicional, nos trouxe para um lugar santo, mas só trouxe para lugar santo e aí terminou? Não. Então o Senhor nos trouxe para o lugar santo, para agora, a partir da nossa conversão, podemos ir nos santificando. À medida que desfrutamos da palavra, essa palavra entra em nós, se torna fé subjetiva e concomitantemente somos mais santos. Então, irmãos, é muito importante o processo da nossa santificação
essa é a santificação disposicional. É como se o Senhor tirasse a gente de qualquer lugar comum, e Ele nos colocou debaixo de uma torneira. Ele nos lavou tudo direitinho e nos colocou debaixo de uma torneira. Agora é só abrir a torneira que a água vai entrar nesse copo, não é? Então nós hoje estamos sendo santificados disposicionalmente. Senhor Jesus, isso é muito bom. Depois vamos ver agora a vontade de Deus. Vamos para 1 Tessalonicenses, voltar para lá. Capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus. Aqui, vontade de Deus é que sejamos santos e irrepreensíveis. Isso está em Efésios 1, versículo 4. Efésios 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis perante ele, né? E em amor nos predestinou para ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Mas aqui, parte A do versículo 4, diz assim, ele, assim como nos escolheu. Irmãos, quando ele nos escolheu, porque ele tinha um propósito em nos escolher, ele tinha uma vontade, ele exerceu sua vontade ao nos escolher. Ele não escolheu porque nos escolheu, ele tinha um propósito, ele tinha uma vontade definida. Amém, irmãos? Isso é tremendo. Deus nos escolheu porque Ele tinha uma vontade. Nos escolheu antes da fundação do mundo. A vontade é que sejamos santos e irrepreensíveis perante Ele. Essa é a vontade de Deus, né? E depois vamos ver agora é o seguinte, como vamos ser santificados? Nós somos santificados disposicionalmente, diariamente, por meio da palavra. Amém? É por meio da palavra. Então, Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27, ele fala assim, isso, claro, ele está falando de Cristo e a igreja, mas podemos tomar isso, o que Cristo faz com a sua noiva, que é a igreja? Versículo 25, ele fala assim, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, Cristo amou a igreja, aleluia. E como foi o seu amor por ela? Ele se entregou a si mesmo por ela, para que a santificasse. Então, o desejo dele, a vontade dele é santificar a sua noiva, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, ele recebeu uma noiva bem velhinha, judiada pelo pecado, toda enrugada, não é? Toda manchada assim e tal. Mas ele está trabalhando nessa noiva. Ele está a santificando, tendo-a purificado. Como purificado? Por meio da lavagem de água pela palavra. Vocês querem ser assim? Nós, como nosso velho homem, éramos cheios de manchas, cheios de rugas, cheios de pé de galinha. O que mais? Somos velhos, não é verdade? Mas o Senhor está nos lavando com a sua palavra.
Ele diz assim: tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. E os irmãos de frente disseram para nós que essa água, essa lavagem de água é uma lavagem a jato. Vocês conhecem o VAP? Hoje é muito comum o VAP, né? A jato, rapidinho você lava o seu carro, né? Então é isso que o Senhor está fazendo conosco. Então não menospreze a palavra que é dito na igreja. Isso é muito importante. Parece que você sai daqui e não tem efeito nenhum. Não, tem muito efeito. Essa palavra está te lavando. Não é uma lavagem simples, não é com balde de água, um pano velho, um trapo para lavar o carro, não. É a jato. Ele tira qualquer mancha, qualquer nódoa, qualquer ruga. Vai embora tudo. Ó Senhor Jesus, para quê? Olha só a sua vontade. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Você entra com um homem velho, mas sai daí como uma noiva totalmente rejuvenescida, nova, para casar-se com Cristo. Senhor Jesus. Então, vamos avançar mais. Bora, nós vamos para uma parte, vamos voltar para 1 Tessalonicenses 4. Aqui, pois esta vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. Aqui, essa prostituição é a fornicação. Que vos afasteis da fornicação. Eu não sei porque Paulo, de repente, falou isso, né? Em outras epístolas, não é só fornicação que Paulo menciona, menciona outras coisas, a ira, a discórdia, a inimizade, não sei o que e tal, mas aqui ele foi direto para falar da prostituição. Eu acho que, a meu entender, era um problema que a igreja tessalonicenses tinha. Ontem, tanto Esdras como Pedro nos mostrou que a sociedade em que eles viviam é uma sociedade promíscua, não tinha limites. Então, era sexo livre. E hoje em dia é também assim. Inclusive, hoje incentiva as pessoas a entrarem na prostituição. Não é verdade? Então, por isso que o Senhor está chamando a atenção a nós, né? Que afastemo-nos da prostituição ou da fornicação. Ele fala no versículo 4 que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Vou ler os versículos para os irmãos. Me chamou a atenção muito que o irmão Pedro falou ontem. Eu quero voltar lá. Gênesis 6, versículo 2 e 3. Ele diz assim: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então, isso que aconteceu. Esses filhos de Deus representam os anjos de Deus, né? E as filhas dos homens, né? As mulheres. E isso daí não é normal. Não pode uma espécie se cruzar com outra espécie. Deus, quando na sua criação, Ele criou cada coisa segundo a sua espécie. E o homem foi criado segundo a espécie de Deus, segundo sua imagem e sua semelhança. Mas, olha só
Pedro nos deixou claro ontem, essa estratégia de Satanás, apesar de que não está, não afirma que foi Satanás, estratégia de Satanás, mas sabemos, né, que os seus anjos, né, caídos fizeram isso. E aqui diz que então tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então o Senhor limitou. O homem vivia 900 anos. Adão, por exemplo, viveu 930 anos. Eu acho que mais que viveu lá foi o Metusalém, nem sei, mais de quase 1000 anos, né? Mas não chegou aí. Então o Senhor, por causa disso, limitou a idade do homem aqui na terra em 120 anos. Puxa, para quem vivia 900 anos, de repente, encolher para 120 anos é muita coisa. Isso para quê? Para diminuir, para reduzir a ação dessas pessoas carnais, né? Que na verdade eram tudo misturado já, não é tão pura essa raça. E o homem se tornou carnal. O que é carnal? É essa carne, né? A carne é que manda. Ele vive pela carne. A carne tem seus impulsos, seus instintos, então vive por essa carne. Não é? Então nós vamos ver mais para frente. Agora, o desejo de Deus para acabar com essa raça, então o Senhor escolheu Noé, né? Noé. E no capítulo 6, versículo 8, aqui uma grande virada. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E aqui, versículo 10, diz, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Tá bom. Então vamos ver no capítulo 7, versículo 7, só para chamar pequena atenção dos irmãos, que faz a diferença. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Irmãos, isso é normal. Isso para Deus é normal. Isso é uma família normal, não é? Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres de seus filhos. Amém? Então isso é normal, não é? Aí, também mais para frente, capítulo 8, versículo 16, diz: sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Normal. Não há confusão aqui. 18, saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Amém, irmãos? Isso é normal. É isso que Deus quer. Mas como por causa da carne do homem, por isso o homem se tornou carnal, aí isso é uma herança maldita da humanidade. Então hoje o homem vive pela carne. Certo, irmãos? Então é terrível isso aí, né? Então vamos voltar para o que Deus determinou. Irmãos, nós, na verdade, recebemos o Senhor, nos convertemos ao Deus vivo e verdadeiro, não somos mais deste mundo. Vamos para João, capítulo 15, versículo 18. Diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me
odiou a mim. Então, irmãos, isso é coisa do mundo. A fornicação, prostituição, coisas da carne, é do mundo. E, irmãos, nós não somos do mundo. Inclusive, o mundo nos odeia. Então, eu me lembro que eu estava na faculdade, eu pregava evangelho, eu passava folhetinho, né, tal, e os meus colegas eram mundo. E eles não queriam saber muito de mim, não, né? Quando chegava, por exemplo, tem um grupo de colegas conversando lá, estava rindo, né? E quando ele chegava, cada um, tchau, 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 se dispersava e deixava lá sozinho. Então, eles não gostam da presença da gente, não sei porquê. Queria ser amigo deles, queria pregar o evangelho para eles, mas tem essa coisa. Tudo bem, se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Irmãos, mas por causa do evangelho, precisamos nos relacionar com as pessoas do mundo. Paulo diz em 2 Coríntios 9 que eu me fiz de judeu para ganhar os judeus, eu me fiz de gentil para ganhar gentil. Amém? Isso é uma coisa, mas não misturar com o mundo. Nós temos uma linha demarcatória bem definida entre nós e mundo. No capítulo 17, ele fala assim, 17:14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Senhor, não nos tirou do mundo. Para quê? Para pregarmos o evangelho. Mas se você é inimigo de todo mundo, como é que você vai pregar o evangelho? Certo? Então você prega o evangelho, mas mantendo, né, o seu limite. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Aí o Senhor fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Graças ao Senhor, né? Agora vamos para outro item. Aqui voltamos para 1 Tessalonicenses 4. Cada um, versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. 1 Coríntios 6, aqui, de 9 a 11, ele fala assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas versículo 11 é muito encorajador. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome de Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia. Versículo 6:13. Versículo 12 também. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. Porém, o corpo não é para a impureza. Essa impureza aqui é fornicação. Porém, o corpo não é para
para a fornicação, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Então é diferente, você não pertence ao mundo mais. Você é do Senhor. E seu corpo é do Senhor. Deus ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, daria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. 18. Fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a fornicação peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ó Senhor Jesus! E aí, com relação, eu também me lembrei do Caim, né? Ele então matou seu irmão e saiu da presença do Senhor. Mas muitas vezes, né, a gente joga a culpa para os outros, por muitas argumentações. Mas o quê? Aqui, Gênesis 4, versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Então, quando você de manhã abre a porta, o pecado está lá, né? Então, ele jaz à porta. Mas olha só a frase seguinte: o seu desejo será contra ti. É a sua carne, desejo da carne. Mas a ti cumpre dominá-lo. Então, aqueles filmes de Hollywood, né? Que tal aí os caras vão na festa, homem e mulher, bebem e ficam todo bêbado e tal, e acabam se deitando junto a noite toda, e de manhã levanta: o que você está fazendo aqui? Ontem à noite bebemos muito, tá? Quer dizer, parece que eles estão explicando, argumentando por que fizeram aquilo. Que coisa, né? Mas aqui não há desculpa para isso. Ele fala assim: o seu desejo será contra ti. É claramente, não é? O pecado jaz à sua porta. Mas a ti cumpre dominá-lo. Então, toda vez vem essas coisas da carne, você tem que dominar. Não é verdade, irmãos? Não tem outra escolha, você tem que se dominar nesse momento, né? A ti cumpre dominá-lo. Aleluia. Então vamos lá, voltando para 1 Tessalonicenses 4, versículo 5. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Aqui, desejo de lascívia, eu vou mostrar uma coisa para os irmãos, que é algo mais profundo do que somente desejo carnal, tá? Está em Mateus capítulo 15. Mateus 15. Mateus 15, 18 a 20.
Mateus 15, 18 a 20. Tá. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então, irmãos, aparentemente é coisa da carne, do corpo, mas aqui mostra para nós que tudo isso sai do coração. 1 Tessalonicenses 4, um versículo anterior, no capítulo 3, versículo 13, termina assim: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então, o desejo do nosso Deus é que o nosso coração seja confirmado em santidade. Santidade é a sua natureza, e nosso coração é que manda. Nosso coração tem as três partes da alma, né? Tem a mente, a vontade, a emoção e a vontade, mais a consciência do Espírito. Isso forma o nosso coração. O que manda mesmo é o nosso pensamento, que é a parte liderante da alma. Então, todos os atos, na verdade, quem domina é o nosso coração, porque do nosso coração é que sai todas essas coisas sujas, né? Porque o Senhor falou lá em Mateus 15, que o que entra no homem não contamina, mas o que sai do homem, isso sim contamina. O que sai é prostituição, adultério, todas as coisas. Então, irmãos, agora nós precisamos cuidar do nosso coração, cuidar da nossa alma, cuidar da nossa mente, cuidar da nossa emoção e cuidar da nossa vontade, que eles sejam firmados e confirmados na santidade. Amém? Para que não ocorra estas coisas. Não como os desejos de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que, nesta matéria, ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão. Vamos ver 1 Coríntios 5. Aqui na igreja de Corinto houve esse caso aqui, né? Aqui fala assim, geralmente, versículo 1, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade de tal, como nem mesmo entre os gentios, que nem ocorre entre os gentios, isto é, haver que se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Isso aconteceu na igreja de Corinto. Aqui, deve ter acontecido também entre eles, os tessalonicenses, e que nesta matéria ninguém ofenda ou defraude a seu irmão, porque o Senhor contra estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. O Senhor não deixa passar essas coisas, Ele vai julgar, Ele tem que julgar, não é? Hebreus 10, 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Com o Senhor, então, não se brinca. Voltando 1 Tessalonicenses 4. Porquanto Deus, versículo 7, não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Hebreus, capítulo 12, 14. 12, 14, olha só. Segui a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o caminho nosso para ver o Senhor face a face é através da santificação. Então, tem 3 passos para nós chegarmos à nossa glorificação, né? Temos a justificação, temos a santificação e temos, propriamente dito, a glorificação. A justificação nós já é do passado, porque quando foi salvo o nosso espírito, quando voltamos para o Senhor já nos justificou. E agora, no nosso espírito, agora estamos no período de tempo para salvar a nossa alma, negando a nossa vida da alma. Portanto, é a nossa santificação. Como podemos, então, santificar-nos mais e mais? Precisamos de ajuda. Olha que Romanos capítulo 12, uma grande ajuda para nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso mais racional serviço. E não vos conformeis com este século. Quer ser santificado? Então não se conforme a esse século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não adianta você querer se santificar. Eu então vou me postar, né, com uma postura de santo. É possível isso? Eu quero ser santo, então vou me esconder lá nas montanhas do Tibete e viver lá com os monges tibetanos e todo dia fazendo reza, né? Aí eu vou ser santo. Não adianta, irmãos. A forma de sermos santos é renovar nossa mente. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente precisa ser renovada diariamente. Pelo simples invocar, podemos renovar nossa mente. Quando a sua mente está voando muito longe, né? De repente seu pensamento vai longe. Traz ele de volta. Como? Invocando o nome do Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aí sua mente nessa hora é renovada. E em consequência da renovação da mente, vem a transformação. Senhor Jesus, aleluia. Amém. Capítulo, também Hebreus 13, 4. 13, 4. Diz assim. Eu falei para vocês de Noé, da família de Noé, não é? Olha aqui, não dá para deixar de citar esse versículo. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Senhor Jesus, graças ao Senhor pelos casais que nós temos na vida da igreja, que o Senhor guarde cada família. Senhor Jesus, o Senhor abençoa cada família, que possamos viver assim, né, digno de honra para o Senhor, né? E sabendo que Deus vai julgar os impuros e adúlteros, por isso devemos andar com temor e tremor. Senhor Jesus. Finalmente, Apocalipse 22, né, Ulisses? 22, 11. Aí encerramos essa sessão de santificação e vamos partir para o amor fraternal. Então, aqui no Apocalipse 22, versículo 11, aqui disse: continue o justo fazendo justiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo? O que o santo deve fazer? Continue a santificar-se. Aleluia!
Não vamos saber, não queremos saber o que o injusto faz, o que o imundo faz. O que importa é a nossa santificação. Vamos continuar nos santificando. E aí o Senhor complementa, versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O Senhor vai voltar, e o Senhor vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Senhor Jesus, que essa palavra nos estimule a viver uma vida santa, um viver santo, uma vida da igreja santa, para a vontade do Senhor. Voltamos outra vez para Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Vamos então para, é bem rápido, tá? Versículo 9 até 12, aqui disse: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Em 1 Pedro, esse apóstolo também fala desse tema. 1 Pedro 4, 8 a 11. 1 Pedro 4, 8 a 11. Diz assim: acima de tudo, porém, irmãos, acima de tudo, na vida da igreja, o que devemos fazer? Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui, irmãos, por que Paulo de repente inseriu esse trecho dentro quando é que ele estava falando da nossa santificação, que é a vontade de Deus? Eu acho porque deve ter muitos irmãos, né, começam a olhar torto para aqueles que são menos dignos, tal, eles pecam e tal, né? Então vamos, para me santificar, eu quero ficar longe deles, tal. E aí o Paulo falou de amor fraternal, que deveis amar-vos uns aos outros. Maravilha, né, irmãos? E aqui, voltando na 1 Pedro 4,8, diz: acima de tudo, porém, tende o amor intenso. Então, nós temos que ter amor intenso, né? Uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. De repente, se você não tem amor, você enxerga até pelo em ovos, né? Nos irmãos, você critica tudo, que todo mundo tem defeito, você acha todos os defeitos, só você é o santo. Então, isso falta o amor. Se você tiver amor fraternal, então você cobre multidão de pecados. Se não for assim, como vamos viver a vida da igreja? Muitos irmãos reclamam que na sua igreja é assim, assado, tem esse defeito, aquele outro defeito, tal. Aí, graças a Deus que isso é igreja. Se não fosse assim, então não era igreja, né? Igreja formada de homens em processo de santificação. Senhor Jesus, aleluia. E fazendo assim, damos chance para o Senhor nos transformar. Voltando então, no versículo 10 diz: e na verdade estáis praticando isso mesmo,
para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. O que a apóstolo está nos pedindo é progressão, progredir, avançar. Não fique parados, não fique passivos. Vamos ser dinâmicos, ativos na nossa obra de fé, ativos no nosso labor de amor e ativos na perseverança da esperança da volta do Senhor. Versículo 11: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos portais com dignidade para com os de fora e nada venhais a precisar. Disso, irmãos, infelizmente, Paulo teve que falar isso, né? Não é tão agradável assim para uma igreja, né, tal, mas foi bom, porque na segunda Tessalonicenses, segunda epístola Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, Paulo fala para eles, né? Segunda 3:10. Porque quando vamos mais adiante aqui. Versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a ninguém. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Então, Paulo está exortando a igreja em Tessalônica. Tem alguns que andavam desordenadamente, tão desordenadamente que Paulo tem que falar umas palavras diretas. Versículo 10 diz: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. É engraçado isso, né? Mas é verdade, né? Tem irmãos que não tem endereço certo isso, tá? Estou comentando. Tem aquela brincadeira que a gente faz, tem até galo, né? Você, quem sabe entende, né, o que estou falando. Mas, aleluia, essa é a vida maravilhosa da vida da igreja. Então, é a vida santa para o viver da vida da igreja. Claro que tem vários furos que precisam ser corrigidos, mas nós devemos progredir e sempre, aqui duas vezes, aqui fala de progredir, né? Aqui no versículo 10 da 1 Tessalonicenses 4, a progredir diz cada vez mais. E no capítulo 4, versículo 1, finalzinho, na parte B, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Amém? Senhor Jesus, amanhã a gente continua com a segunda mensagem, que é a vinda do Senhor. Jesus é o Senhor.